E pinta silgo, oi pinta roxo, merro, Irapuru. A chega e vira, engole vento, saíra Inhambu. Foge asa branca, vai patativa, dor do tujuto. Claudinei Correia de Melo, biólogo, professor, fotógrafo. Ele mora num paraíso, à beira da represa Billings, no distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Eu estou para dizer que o Ney, como é mais conhecido, é a pessoa que mais entende de Riacho Grande. Eu lembro sempre, Ney, que está aqui, é o nosso visitante, do prefeito Higino de Lima, um antigo prefeito de São Bernardo, que era caçador. Um dia eu fui entrevistá-lo, eu perguntei se ele lembrava dos bairros. Ele falou, eu conheço cada rua e cada trilha daqui da nossa cidade. Hoje você é o Higino de Lima, de São Bernardo. São Bernardo. Como é que Riacho Grande entra na sua vida, Ney? Então, eu morava, na verdade, no centro de São Bernardo, ali na Vila Lusitânia, né? E ali eu tinha uma clínica veterinária e aí eu sempre tive a paixão de trabalhar com animais, né? Sou biólogo, né? E aí o que aconteceu? Porque eu quis morar, né? Eu comecei a frequentar o Riacho Grande, que é um lugar super turístico e tem uma flora muito bonita, né? Aí eu comecei a frequentar o lugar, aí comecei a me apaixonar, né, pelo lugar. E aí eu tive a ideia de morar lá, né? Eu falei, pô, eu queria ver se eu conseguisse comprar algum lugar lá, né? Pra mim me estabelecer lá. E foi assim, aí eu comprei uma área lá pequena, né? Relativamente pequena. E aí tô morando lá há 10 anos já, né? Que na verdade é no pós-balsa, né? E aí, estando mais próximo lá, para mim fazer o trabalho de identificação das espécies, da flora, da fauna, ficou muito mais fácil, porque eu tô mais próximo, né? Dali. E eu estou me especificando dentro dessa situação mais a região do Sudeste mesmo, a Mata Atlântica do Sudeste. Que a Mata Atlântica é imensa, né? Ela tem 1.110.180 quilômetros quadrados de extensão, desde do Rio Grande do Norte, lá em cima, até o Rio Grande do Sul, né? São 17 estados, né? É mais de 3.280 municípios inseridos dentro da Mata Atlântica, então é muito grande. E ela foi muito devastada, né, desde 1500, né? Hoje, um dos maiores remanescentes que a gente tem de Mata Atlântica mesmo, e se encontra bem agora na região do Sudeste mesmo, né? Porque tanta parte abrangendo São Bernardo. Isso, abrangendo São Bernardo. São Bernardo, Ribeirão. É, né? Ribeirão. Várias cidades. Uma parte... Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Uma parte muito grande da região de Iguape, ali onde tem o parque... Um parque grande, que não me lembro o nome, é na região de Iguape ali, né? E tudo isso é um remanescente da floresta nativa, né? Que existiu, porque... Hoje a gente sabe-se que tem 5% de tudo aquilo, né? Foi desde o começo do início do descobrimento do Brasil, vem com café, aí depois vem com... Não, primeiro vem com a... Cana-de-açúcar. Não, a primeira destruição foi o corte do pau-brasil. Ah, tá. Né? Perfeito. Do Brasil isso, comum. Tá, do Brasil colônia. O corte do pau-brasil começou a exterminar a vegetação atlântica, né? Aí depois vem o café, né? O cultivo de café. Depois vem a cana-de-açúcar, né? A mineração, né? Na região de Minas Gerais. Aí depois a cana-de-açúcar, né? Então tudo isso foi o que contribuiu para devastar a vegetação, né? A Além de mata. proteção aos mananciais, ajudou um pouco? Olha, ajudou. Assim, Bom, também faz a lei de proteção aos mananciais, depois abre o rodoanel. Então, devastando. Isso devasta muito. E o que acontece? O problema é que, assim, cada devastação que acontece, para você restabelecer a floresta, isso demora muito tempo, né? A floresta, ela é lenta. O processo de interação entre as espécies é muito demorado, né? Às vezes, para uma espécie interagir com o habitat dela, demora coisa de mais de 100 anos, né? Por isso que a gente tem, dentro da Mata Atlântica, uma região onde a gente tem muito o que a gente chama de endemismo, né? O que significa isso? Endemismo são espécies exclusivas da Mata Atlântica. De aves, a gente tem em torno de 1.020 espécies de aves, e dessas 1.020, mais de 300 são endêmicas, que só existem ali, não existe em nenhum outro lugar do planeta.
Então esses animais, eles têm uma interação com a vegetação e isso demora séculos, né? Porque isso é uma questão até evolutiva, né? A vegetação, ela vem se crescendo junto com o animal, eles vão se estabelecendo junto, né? E aí ele fica específico nessa região. Por exemplo, um animal que é endêmico da nossa Mata Atlântica do Sudeste é o mico-leão dourado, o Leontopithecus chrysalides, que é exclusivo do Rio de Janeiro, né? E foi um dos primeiros animais que foi mais ameaçado de extinção e agora saiu da lista de extinção devido a um trabalho muito grande que fizeram com o animal para preservar a espécie, né? Porque a extinção é exclusivamente uma ação antrópica, né? Tem algumas extinções que aconteceram que já não são tão ação antrópica, mas contribuiu bastante. Por exemplo, a ararinha azul, que foi um dos animais que agora não existe mais na natureza, né? Há muito tempo atrás, há cerca de 70 anos atrás, já tinham poucos indivíduos na natureza, coisa de, 5, 6 indivíduos. Então, dos últimos 70 anos para cá, a espécie entrou em declínio mesmo, né? Isso justamente por causa do endemismo, né? Porque a espécie endêmica, ela se alimenta exclusivamente de uma flora que fica próximo a ela ali, né? Próximo a esse local. E aí o que acontece? Se qualquer ação que acontece nessa vegetação, nessa fonte de alimentação para esse animal, o animal está enfadado à extinção. Anos atrás, um professor chamado Antônio Pérez, ele era de São Bernardo, ele me falou de um outro professor, Rossini Tavares de Lima, que hoje tem até um espaço no Ibirapuera. Ele era um professor, ele era um pesquisador, não sei se ele tinha formação de biólogo. Ele escreveu um livro, ou um artigo, ou uma reportagem chamada Os Pássaros de São Bernardo. Quando ele escreveu, todo o grande ABC se chamava São Bernardo. Eu nunca encontrei esse livro, esse documentário, o que quer que seja, mas ficou essa informação do professor Pérez. São Bernardo, a terra dos pássaros, dos passarinhos. Nós temos muitos pássaros ainda em Riacho Grande? Ah, tem muitos. Olha, eu fiz um levantamento agora, tá assim, mais da região do Pós-Balsa e um pouco da região do Riacho mesmo, né? Olha, eu já estou em torno de quase uns 300, 280 espécies diferentes de... E você fotografa esse... E fotografo. O que você consegue fotografar, você fotografa. Consigo, porque a ave é sazonal, né? Ela vem algumas espécies, ela vem certa época do ano, né? Ela vem, passa um período aqui na época do verão, depois ela migra para outras regiões, né? No frio, tem essa questão. O próprio ninhal, né? Ele muda de local. Quem pega a balsa João Basso à direita, havia o ninhal que agora não é mais. Então, o que acontece? As aves migram, é isso? Não, elas não migram. Ali o que acontece? Ali são aves residentes, que geralmente é o biguá, que é da represa, que tem uma interação... Você fotografou o biguá? Consegui já. Esse que nós estamos mostrando agora? É, esse. E a garça também, a garça branca. Então o que acontece? Elas ficam em cima das árvores, né? E elas dormem ali, vivem praticamente uma questão de 1 ano, 2, 3 anos. O problema é que elas vão defecando, né? E aí as fezes vão caindo em cima da vegetação. A vegetação ela vai morrendo com isso. E aí elas têm que buscar outro local. É por isso que agora mudou. É por isso que já não tem mais. O nosso editor-chefe, Wilson Moço, quis fazer uma matéria, eu falei desse ninhal. Ele foi lá, os pescadores falaram, não, agora o ninhal mudou de lugar. Né? Agora está em outro lugar. E elas fazem isso. Que outros pássaros você fotografou, Ney? Tem um pássaro que eu tiro uma foto que é muito interessante, que é o pica-pau dourado, né? Inclusive ele está na porta do ninho, né? Desse ninho. E eu acho muito interessante a questão do pica-pau em relação à natureza. Por quê? Porque mesmo uma árvore morta, né? Ela ainda presta um serviço, né? Presta um serviço para a natureza, mesmo ela morrendo. E o pica-pau, ele só consegue reproduzir e chocar, fazer o ninho dele em oco de árvore. E o oco de árvore, a madeira precisa estar seca, né? A árvore precisa estar morta para que ele consiga furar a madeira, né? Fazer o ninho dele. Então mesmo aí se por acaso não existir nenhum tipo de árvore morta, todas caiam, suponhamos isso, o animal não consegue perpetuar a espécie
por causa que ele só consegue fazer, é um animal específico de oco de árvore, né? Então é interessante que mesmo a árvore morta, ela ainda presta um serviço, né? Ainda presta Então, um serviço. vou dar um testemunho. Eu estive com o Ney percorrendo o Jardim Irajá, em São Bernardo. De repente, o Ney parou, estava com a máquina, e apontou para um alto de um poste. Havia um ninho de João de Barro. João de Barro. E ele estava esperando o Ney, fotógrafo, esperando o João de Barro sair do ninho para buscar alimentação para o filhotinho. O é filhote, isso? é isso E ele mesmo. fotografa o momento Que o filhote está recebendo a comida da mãe, assim, a mãe está entrando no ninho, assim. Quer dizer, nós estamos então numa área de São Bernardo urbana, fora do distrito de Riacho Grande, numa área de mananciais, e a natureza, o João de Barro, né? Episódios como esse, você teve vários nessa sua caminhada. Vários. E o João de Barro é um animal específico porque ele faz o ninho de barro, né? E o ninho dele, ele precisa procurar um barro que é argila mesmo, né? E argila você não encontra assim em qualquer lugar. E ele conhece, né? Porque o que acontece? Ele mistura o barro com mato, um pouco da saliva dele, e aí ele vai construindo sua casa. E essa casa ela precisa ficar bem sólida mesmo, como se fosse um cimento mesmo. Porque senão a chuva vem e derrete o barro, né? Então ele precisa de um lugar específico, né? Então ele procura lugares onde tem fonte de água com esse barro específico, né? Para ele conseguir fazer a sua casinha. Tá. Né? Esses são os pássaros. E a nossa flora? Olha, lá sim, na região, uma das árvores que eu tenho muita admiração, né, é o próprio cambuci, né? Que é Ainda tem muito cambuci? Tem bastante cambuci, né? Araçá tem. também Araçá, cambuci, araçá, guabiroba. Guabiroba é um parente do cambuci. Essas árvores que eu pesquiso bastante lá nessa flora, elas têm uma relação muito grande com a fauna, principalmente a fauna de grandes mamíferos. Por exemplo, tem uma árvore que eu sempre vou visitar ela, uma árvore de cambuci, que é muito grande, e lá eu sei que todo ano vai uma anta com filhote lá comer os cambucis no chão. Ela vai, então você vê a interação, porque os animais eles têm essa relação. Ali tem uma árvore que vai dar um fruto tal época do ano, ali vai ter outra árvore que vai dar o fruto tal. Então elas procuram, o animal ele tem essa sensibilidade de saber a época do ano, né, que vai frutificar e geralmente carrega o filhote. É uma fruta típica da serra? Típica da serra. Não só aqui no ABC, né? É mais aqui na região sudeste mesmo, né? Na região sudeste. Rio Grande da Serra faz a festa do cambuci, Ribeirão Pires. Isso. Um dia eu ganhei do Otávio, que outro dia teve aqui no programa, um monte de cambuci também, né? Quer dizer, e você tem localizado em Riacho Grande, fotografado bastante. A anta também? A anta eu consegui. Ainda passei um episódio, eu estava falando com os amigos, é muito complicado, porque a anta é um animal, é o maior mamífero da América do Sul, né? Só que assim, é um animal herbívoro, então os animais herbívoros, eles não são assim, agressivos, né? Porém, qualquer animal agressivo, qualquer animal com filhote se torna agressivo, né? E eu tava andando no meio do mato, assim, justamente próximo a esse cambuci, de repente o bicho vem para cima, assim, só vejo o vulto, assim, aí correu, assim, para dentro do mato, e aí eu vejo só o filhotinho do bicho. Foi um episódio que eu tomei um susto, assim, porque o bicho pesa mais de 100 quilos, né? Se der uma cabeçada em você, um bicho daquele... Outro dia eu estava tramitando na Câmara Municipal de Ribeirão Pires um projeto de um vereador para multar quem alimenta pombos. Tá certo esse vereador? Tá errado? Olha... Dizem que o pombo é um rato de asas. Um vetor, transmite uma série de doenças. Né? O pombo é uma das espécies de aves que eles multiplicam muito rápido, né? E ele tem muita facilidade de adaptação, né? Porém, é um animal que ele só está presente onde o homem está presente. Se não tiver gente, ele não consegue sobreviver numa área de vegetação. Por exemplo, lá do outro lado da balsa, você não vê barata. Não tem barata. Para minha casa eu não vejo barata. Porque é barata, inclusive o nome científico da barata chama Periplaneta americana. Porque é um inseto que ele é cosmopolita. Ele conseguiu... ele só não vive nos polos, né? Nos lugares gelados. Agora o resto do mundo ele colonizou, né? Só que ele precisa ter ele tem uma relação muito grande com o ser humano, porque ele come a comida que o ser humano come.
a mesma coisa do rato e o pombo também. E o pombo pior ainda, que o pombo ele voa, né? Então ele consegue transmitir doença. Eu conheço uma pessoa que ela ficou cega por causa de uma doença. O projeto então não está tão fora de... Não, não está tão fora, assim. Infelizmente Ney, eu sei que você trabalhou um tempo no Estoril. Trabalhei. O Estoril nós temos, acho que é o único zoológico do ABC. O único, né? O único zoológico. Me fala um pouquinho do Estoril. Então, o Estoril eu tive uma experiência muito boa lá. A gente fez um levantamento das espécies, deu em torno de 137 espécies de aves, né? Num lugar que é relativamente pequeno, assim, né? E tem uma parte... O visitante ele consegue ingressar naquele viveiro, né? Consegue. Bem legal. Bem legal. E lá no Estoril teve uma surpresa muito grande, que eu vi uma espécie que é ameaçada de extinção, está numa lista de animais ameaçados de extinção, e que eu fui fazer uma pergunta, perguntei para as pessoas que moram, os moradores, eles falaram que há 40 anos eles não viam, que é a araponga, que é o ferreiro, araponga. E a araponga começou a frequentar lá o Estoril. Aí eu vi em torno, você vê, não é muitos, 5, 6 indivíduos, né, de araponga. Então, porque a araponga, você pode adjetivar o animal como um bioindicador ambiental, né, porque tem algumas espécies de animais que eles precisam de uma vegetação que ela esteja mais estruturada, por exemplo, com uma idade de 60 anos, né? Porque essa vegetação, essa floresta, ela dá suporte para o animal. Então, se o animal, como uma araponga ou um macaco monocarvoeiro, eles precisam de uma vegetação mais antiga, né? Que para ela dar suporte de alimentação, senão o animal não consegue se estabelecer naquela região. E o Estoril trouxe, nesses anos de preservação, conseguiu trazer o animal de volta, né? Que há 40 anos ele não passava lá, inclusive os moradores mesmo. Ney, você percorrendo o Riacho Grande, especificamente, você tem cruzado com riachos, com córregos, com rios. Você sabe que esse Riacho Grande chegou a abastecer... antes da represa Billing, Santos, né? Quer dizer, eles estão bem conservados, os nossos rios do riacho? Olha, porque hoje está havendo muitas habitações, né? Tá, então cada dia que passa a expansão aumenta, né? Mas assim, a represa ela tem uma vantagem porque ela é abastecida por nascentes, né? Eu acredito que se a represa não fosse abastecida por nascentes, hoje ela estaria morta já, né? Porque essa água ela vai se renovando. Quer dizer, a gente fala Rio Grande, mas é o Rio Grande o principal, nasce em Paranapiacaba, cruza Ribeirão, tal, é o principal formador da represa, mas há todo os afluentes, né? São muitos. Né? E você conhece esses córregos todos? Ah, conheço. Eu percorro bastante, viu, Ademir? Percorro bastante com a minha maquininha, lá vou tirando foto, e antigamente eu tirava mais de aves, que eu sou muito apaixonado pela ornitologia. Mas hoje não, qualquer inseto, sapo, cobra. Esses dias atrás eu tava indo com a minha mãe na igreja, né? Aí assim, minha mãe, uma cobra, uma coral enorme, assim, atravessando a rua, assim. Aí eu parei o carro, né? Parei o carro no meio da rua, assim, e fazia minha mãe falou, você vai salvar a cobra. Eu chamando as pessoas para passarem com o carro para deixar o animal passar. E era lá no Riacho? Lá no Riacho. A igreja era do... a igreja dos Tatetos ali. Ah, né? Tá. E era uma cobra coral venenosa, né? Sim. Uma coral venenosa, que é um bicho assim raro, né? Porque indiferente de ser uma jararaca, ou uma coral, ou um bicho peçonhento, ele tem seu espaço ali, né? Na verdade, a gente que às vezes que... É verdade que você coleciona e cria jiboia? Eu tinha as duas, agora não tenho mais. Mas eu cheguei a ter umas duas jiboias. O que eu tenho hoje em casa, que eu gosto muito, é aranha, caranguejeira, né? Ah, é? Eu cheguei a ter uma aranha com 20 anos comigo, Ademir. 20 anos de idade. Qual o nome dela? Tinha algum nome? Não tinha o nome, não tinha, não. Ela era uma aranha amarelada, e quando eu fazia uns trabalhos de educação ambiental no Estoril, as meninas lá chamavam ela de loira, né? Porque ela era amarela. Falavam, isso trouxe a loira. E a gente trabalhava com as crianças. Ney, eu tenho uma proposta para você. Eu espero que esse programa esteja sendo visto pelos nossos secretários de educação do Grande ABC, das 7 cidades do Grande ABC.
Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nós temos entre nós uma personalidade como o Ney, o biólogo, professor e fotógrafo Ney. E o Ney está desempregado, está passando necessidades. E tem uma carga de informações muito grande. Ele é um educador ambiental. Quem de vocês, secretários e secretárias, se proporiam a conversar com o Ney? A fazer um roteiro nas nossas escolas? Imagina o Ney, né? Lá do Riacho Grande, lá de Tatetos, lá do Pós-Balsa, vindo de trólebus até São Bernardo, até Santo André, e proferindo uma palestra no Américo Brasilense, na nossa mais antiga escola estadual aqui de segundo grau, né? de Santo André, ou então no João Ramalho, ou então lá no próprio Jardim Irajá, onde ele documentou a existência de um João de Barro alimentando, né, a sua cria. São Caetano, uma cidade super urbanizada que tem um espaço verde, um parques e jardins lá no bairro Cerâmica. Imagina o Ney conversando com os alunos. A doutora Ana Escopa, autora de livros infantos juvenis conhecidas no mundo inteiro, que é de Santo André, que é de Mauá, e que é ambientalista, que produz aqueles livros, né, falando dos animais, falando das fadas, falando do pato, falando de... né? Ela faz um trabalho, imagina a doutora Ana junto com o Ney, né, gente aqui da região, percorrendo essa região e passando essas informações. Ney, essa é a proposta que eu te faço, como simples repórter. Se eu tivesse condições, eu te contratava agora. Ah, tá bom. Mas esse pessoal que está ouvindo contrataria. Você toparia fazer um roteiro? Eu topo, ir na sim. escola, conversar com as crianças, levar as crianças até o Estoril, né? Eu sei que você trabalhou no Parques e Jardins de São Caetano, não foi? Foi. Ou você teve um estágio lá? Não, escola de ecologia trabalhei lá. Escola de ecologia. Trabalhei 7 anos lá. 7 anos. 7 anos como monitor. Poxa vida, você é apaixonado pela região. Você trocou o urbano da Vila Lusitânia pelo Riacho Grande, o ambiental Riacho Grande. E todo esse percurso que eu faço, que eu fotografo, que já fazem 10 anos, eu estou na produção de um livro também, né? Esse livro, na verdade, eu não quero que ele seja um livro com... Eu quero que ele esteja, que ele tenha uma... Que ele alcance a criança. Uma visão científica, mas que ele seja um Uma livro linguagem. uma linguagem que uma criança pode olhar e ver, falar, pô, tem esse animal lá, que legal, pô, a gente precisa preservar, olha que animal bonito, né? E trazer mais uma questão de sensibilização do que... Porque livro para cientista tem bastante. Eu acho que a ideia é fazer um livro mais para a população. Vocês viram essas imagens que estão ilustrando a reportagem? Foi o Ney que fez, né? O Ney, ele pode, de cada imagem, ele pode falar horas sobre isso. Imagina o Ney na escola falando sobre esses animais, levando a cartilhazinha, né? Uma coisa simples, né? Para a criança. Nós estamos num momento tão difícil. A questão... o urbano ocupando o rural, a internet segurando a criança em casa. Hoje a criança, de onde que vem a margaridade? Do supermercado, né? Que não sabe da criação. O ovo vem da onde, né? Vem lá da Coop. Até chegar a Coop, como é a criação disso? Então acho que elementos comunes não podem passar despercebidos. Então a gente espera um retorno de vocês. Vamos ver se esse programa tem realmente participação. Custa muito, não é muito caro não, né? Jornalista, professor, né? Biólogo, né? Não é esse o problema do Brasil, né? O problema do Brasil é mais em cima. Então fica essa proposta para vocês. E para você, Ney, vamos fazer esse livro, vamos lançar esse livro, vamos voltar outras vezes, vamos fazer um intercâmbio com a parte da memória, essas suas descobertas. Vai mandando, hoje em dia é fácil, esses animais, a nova anta descoberta, essas coisas, a jiboia que reapareceu, a aranha não sei o quê. Manda pra gente publicar. Tá bom, tudo isso é memória. Manda sim. E eu queria que você essa câmera é sua, manda um abraço pro pessoal. Eu fico primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E
o Ademir, né, que eu já conheço ele desde daquele outro livro também que a gente participou junto, né? Nós lançamos um livro sobre a história dos bairros de São Bernardo, e esse livro quem ajudou a fazer foi o Ney, percorreu todos os bairros comigo, e há várias páginas com essas imagens que vocês estão vendo. Agora nós estamos atualizando, né? Essas imagens coloridas, bonitas. Esse moço, Ney. Eu lembro de Piraporinha, na divisa entre São Bernardo e Diadema, o Ney entrando num riacho todo ferrado, né? Para fotografar, para entender aquela dinâmica do Ribeirão dos Couros que faz a divisa dos dois. Sabe, essas imagens ficam na nossa cabeça. É paixão, né? Paixão. A gente não... O único problema é que ele torce por Santos, eu torço por Corinthians. Ney, obrigado. Tá bom. Volte sempre, vamos manter esse contato, né? Tá. E para vocês, né? Outro dia foi futebol, outro dia foi Ribeirão Pires, outro dia foi tanta coisa. Um desses programas está completando 1 ano aqui na Memória na TV, e a gente agradece muito, especialmente a direção do jornal. A gente agradece a Juliana, nossa editora, né? A gente agradece o Vicenço, que é o nosso companheiro de todas as gravações, e agradecemos em especial os nossos entrevistados. Eles vêm, abrem o coração e contam um pouquinho da história. A história do Grande ABC é fascinante. Nós temos que abrir espaço para esse pessoal. Estamos às ordens. Até a próxima semana.